Exercícios para perda de carga. Qual é a perda de carga de um tubo de PVC com diâmetro de 80 centímetros e 10 km de comprimento? Considere a velocidade da água 5 metros por segundo, o ρ da água 1000 kg por metro cúbico, a viscosidade da água 0,001 kg metros por segundo, o E da rugosidade de 0,12 milímetros, G 9,81 metros por segundo ao quadrado e C 150. Use a fórmula universal e a de Haase-Williams. Primeiro, então, nós vamos olhar na fórmula universal e ver quais os parâmetros que nós vamos precisar. A mesma coisa nós vamos fazer para a fórmula de Haase-Williams. Lembrando que aqui nós temos somente a perda de carga distribuída, né? Que é dada, então, pelo comprimento da tubulação. Então, a perda de carga está dentro da tubulação. Nesse caso, olhando aqui para a fórmula universal, foi dado, então, o comprimento da tubulação, foi dada a velocidade, foi dado o diâmetro e foi dado a gravidade. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é a homogeneização das unidades todas entrarem no sistema internacional. Não pode entrar, por exemplo, o diâmetro em 80 centímetros e nem o comprimento em quilômetros. Tem que entrar em metros para ficar tudo certinho. Então, o que falta aqui é o cálculo desse F, que é o fator que vem, então, do gráfico do diagrama de Moody, né? Então, para calcular esse F, que é o fator de atrito, a gente tem que calcular primeiro a rugosidade relativa e o número de Reynolds. Então, veja que aqui ele já dá para nós qual é a fórmula da rugosidade relativa e também a fórmula do número de Reynolds. Então, substituindo os valores que nós temos, que foram dados para nós, o ρ, a velocidade, o diâmetro e a viscosidade, mas substituindo, colocando eles todas nas unidades internacionais, né? Nós temos, então, o Reynolds é o número adimensional, que deu 4 vezes 10 na 6. E a rugosidade relativa, então, deu igual 1,5 vezes 10 na menos 4, ou 0,00015. Uma vez feito isso, nós podemos voltar no diagrama de Moody e achar o F, que é o fator de atrito. Então, como que nós fazemos isso? Primeiro, nós vamos colocar aqui o número de Reynolds, que ele era igual a 4 vezes 10 na 6. Então, temos que tomar um pouco de atenção, tomar bastante cuidado e atenção aqui embaixo, porque 10 na 3 significa que os números para cá, né, 2, 3, 4, 5, 6, eles estão multiplicados vezes 10 na 3. 10 na 4, então 2, 3, 4, 5, 6, 8 estão na 10 na 4, né? Então, porque isso é um eixo, né? De um gráfico, de um diagrama, então tem que tomar cuidado. Então, no nosso caso, 10 na 6, ele está para cá, né? Então, não pode achar que isso está multiplicado por 10 na 4 e que esses são os números, porque não é isso que está dizendo, tá? Então, sempre lembrar. Ele está aumentando, então 10 na 3, esses números todos estão multiplicados por 10 na 3. Começa o 10 na 4, todos esses multiplicados por 10 na 4. Começa o 10 na 5, todos multiplicados por 10 na 5. Começa o 10 na 6, que é o que a gente quer, todos multiplicados por 10 na 6. Então, a gente quer o 4, que é o que deu para nós. Então, eu já marco ele aqui e eu vou encontrar esse valor aqui com a rugosidade relativa que deu 1,5 vezes 10 na menos 4. Veja que eu não tenho o valor de 1,5 vezes 10 na menos 4, ele está entre 0,01 e 0,02. E eu tenho, né, esse valor aqui, que é essa linha, então, que está mostrando que é o que eu preciso. Então, eu venho e tenho o encontro dela. Veja que eu estou na região da curva, que ela é quase que praticamente linear. Então, para eu encontrar o fator de atrito do lado de cá, é só eu fazer o prolongamento dessa linha e eu vou conseguir encontrar. Veja que aqui também eu preciso calcular, né? Observar, ele não deu certinho, mas eu consigo ver que ele está sobre uma linha, né? Que linha é essa? Então, vamos ver. Se aqui é 001 e aqui 0015, ele vai subir cada uma dessa linhazinha até dar 0015. Então, vai ser o primeiro aqui, vai ser 0015.
0,011, 0,012, 0,013, que é a minha, 0,014 e aí, por fim, 0,015. Então, sempre é assim. Então, pelo gráfico de Moody, eu encontrei o fator de atrito, ele é adimensional, que é 0,013. Então, eu volto aqui e vou substituir na equação, então, da fórmula universal, todos os valores, tomando cuidado, então, de colocá-los na mesma unidade. Feito isso, eu encontro, então, que a perda de carga para essa tubulação é de 207,27 metros. É bastante porque são quilômetros de tubulação, né? E agora eu sigo para calcular a equação de Haase-Williams. Para Haase-Williams, então, é só calcular a vazão e substituir os valores na fórmula, tomando cuidado com as unidades. Então, eu venho que a vazão volumétrica é a velocidade vezes a área. Essa área é o πr quadrado, mas eu posso na tubulação já substituir diâmetro na 4 sobre 4, porque eu já substituo na hora. Mas se você quiser fazer πr quadrado, tem que dividir o diâmetro, né? Para achar o R, não tem problema nenhum. Então, 5, que era a velocidade, o π, 3,1415, o diâmetro já em metro. Isso dá, então, a vazão volumétrica de 2,532 metros cúbicos por segundo. Aí, eu vou só substituir na fórmula, vou passar o L para o lado de cá, então, tomando cuidado, e aqui é muito importante, de manter todas as casas decimais nos cálculos, porque a gente tem muita potência elevada aqui. Se você fizer um arredondamento aqui, isso vai gerar um valor bem diferente, porque está tudo elevado à potência. Então, utilize todas as casas, deixe na calculadora e só arredonde para as duas casas decimais no final, tá? Então, claro que deu um valor diferente da equação universal, por quê? Porque essa equação de Haase-Williams, ela é uma equação mais específica e mais utilizada em condições mais limitadas, tá? Então, elas sempre vão dar um pouquinho diferente mesmo. Voltando na questão do diagrama do Moody, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, por exemplo, quando eu estou trabalhando aqui, quem seria esse Reynolds? Ele seria 2 vezes 10 na 6, tá? E não 2 vezes 10 na 7. 2 vezes 10 na 6. E ele encontra, então, aqui, é sempre assim, eu tenho o valor de Reynolds e da rugosidade, né? E aí, quando ele cai nessa faixa praticamente linear, é só fazer o prolongamento e fazer a leitura do fator de atrito do lado de cá do gráfico. Então, vamos ver algumas outras situações. Por exemplo, quando eu tenho a rugosidade relativa igual a 0,001, e agora eu tenho um Reynolds, né, que está aqui, que é 4 vezes 10 na 4. Então, veja que já não cai mais na região linear, né? Não poderia, né, simplesmente pegar a rugosidade e ler lá. Ele dá uma subidinha, eu tenho que acompanhar a curva, e aí sim, naquele pedacinho, eu faço a leitura do fator de atrito. E a última, então, representação é quando eu caio no escoamento laminar, né? Então, eu tenho aqui um Reynolds de 2 vezes 10 na 3, é um escoamento laminar. Ele vai encontrar, então, a rugosidade que eu tenho, olha, veja, não chega até aqui. Então, é essa curva que eu vou trabalhar. Por quê? Porque a rugosidade da tubulação para o escoamento laminar, ela é muito reduzida, né? Porque ele não tem um atrito muito grande. Então, é essa curva e eu ignoro, então, essa parte daqui. E aí, sim, eu faço a leitura do fator de atrito. Então, essas são as condições que pode acontecer da gente encontrar dentro do diagrama de Moody. Bom, então agora a gente fez só para a perda de carga que estava dentro da tubulação. E se eu agora tiver uma perda de carga localizada, ou seja, for adicionado alguma válvula, algum cotovelo, alguma curva, né? Então eu também preciso transformar, né, essa perda de carga aqui
em comprimento equivalente, que é em metros, para eu poder utilizar as equações de Hasse-William e universal, para fazer a leitura da perda de carga, né, no sistema. Então, eu tenho aqui um exercício que é a mesma coisa que o outro, só que agora são os mesmos valores, só que agora eu adicionei nessa tubulação 2 válvulas de gaveta meio fechada e 3 cotovelos retos. Veja que as considerações continuam as mesmas e as fórmulas continuam as mesmas, tá? O que vai acontecer? Esse comprimento equivalente aqui, ele vai ganhar um adicional, esse comprimento aqui do tubo, ele vai ganhar um adicional, que é o comprimento equivalente, em relação a essas 2 válvulas de gaveta e cotovelos que estão sendo adicionados ao meu sistema. E a mesma coisa vai acontecer com a fórmula de Hasse-Williams, tá? Então, vamos ver como fica. Como eu já tinha feito o cálculo de F, que era 0,13, ele continua o mesmo. Por que ele continua o mesmo? Porque eu não mudei a tubulação, não mudei o diâmetro, não mudei a vazão, eu só adicionei os acessórios, né? Então, nada mudou. Se eu tivesse mudado o cano, o tipo de cano, mudaria a rugosidade. Se eu tivesse mudado o diâmetro do tubo, mudaria também o cálculo, porque a rugosidade relativa está dividida pelo diâmetro, então daria outro valor para entrar no gráfico do Moody. Então, aqui não, porque eu só adicionei os acessórios, né? Mas eu sempre preciso transformar agora o valor de perda de carga desses acessórios para comprimento equivalente para poder entrar na equação universal. Então, o que vai acontecer? Ó, vai aparecer esse L equivalente, que não tinha, era só o L, né? Que está aqui. Isso entre parênteses, viu, gente? Eu esqueci de colocar aqui, mas é entre parênteses. Bom, então como que eu faço para descobrir o valor do comprimento equivalente? Então, vamos ver para a válvula de gaveta meio fechada. Primeiro, a gente vai localizar ela aqui, meia fechada, e veja que ela está com um pontinho aqui. E aqui desse lado, eu tenho o diâmetro interno em polegada ou o diâmetro nominal da canalização em polegada. Toda vez que ele for falar o diâmetro é de tanto, você vai entender que é o diâmetro nominal. Quando ele quiser dizer para você que o diâmetro é interno, então ele vai trazer isso na nomenclatura, o diâmetro interno de tanto. Se ele falar só diâmetro, é o diâmetro nominal, que é desse lado que é feito a leitura. Se ele falar o diâmetro interno, então é do lado de cá. Veja que há uma diferençazinha, principalmente quando os diâmetros são pequenos. Quando eles começam a ficar maiores, essa diferença entre o interno e o externo, né, que seria o nominal, ela é bem diminuta. Então, ele deu o diâmetro em centímetros, nós vamos passar para milímetros e transformar em polegada, né? Então, eu tenho o fator de transformação, eu sei quanto que é o diâmetro. Uma polegada equivale a 25, mais ou menos 25,41 milímetros, né? Então, eu sei que 800 milímetros, é só dividir por esse valor, dá 31,5 polegadas, né? E agora, eu vou, então, fazer a ligação dessa pontinha onde que corresponde a válvula de gaveta meia fechada, né? Com o diâmetro interno de 30,15 polegadas. Veja que é pertinho aqui do 30, né? E mais ou menos aproximado. E ele cruza aqui esse comprimento equivalente. Então, só voltando para a gente ver, ele vai cruzar exatamente aqui, ó, só tem uma marcação, entre 100 e 200, é o 150, tá? Então, ele cruza ali. Então, uma válvula de gaveta meia fechada corresponde à perda de carga como se eu tivesse 150 metros de tubulação, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui, de canalização. Mas eu tenho duas, então eu pego esse valor e multiplico por 2, então dá 300 metros. A mesma coisa eu vou fazer para o cotovelo reto, então vou procurar onde que ele está aqui. Cadê o cotovelo reto, né? Ele vai mostrar aqui para mim. Um cotovelo reto equivale a 50 metros, né?
Então, tá aqui ele, o cotovelo reto aqui, tá aqui o pontinho onde eu devo colocar a primeira parte da minha régua. Vou colocar, então, a outra régua no diâmetro, que é 31,5. Ele cruza, então, de novo aqui o comprimento equivalente, que vale ali, ó, passou bem em cima dos 50, né? Então, como eu tô colocando aqui, um cotovelo reto vale 50 metros de tubulação. Como eu tenho 3, então esse valor vezes 3 dá 150 metros. Então, somando todos os meus acessórios, né, eu vou ter 2 válvulas, que equivale a 300 metros, mais 3 cotovelos retos, que é 150, que vai dar 450 metros. Então, eu volto na minha equação e substituo, veja que os outros valores continuaram iguais, substituo aqui entre parênteses, né? Essa soma, ele vai ser adicionada ao comprimento total, 450 metros, que é exatamente o que a gente fez. A gente transformou a perda de carga dos acessórios em comprimento equivalente por metro de tubulação. Veja, então, que deu um aumento aqui na perda de carga que a gente estava calculando. A mesma coisa vai acontecer para a Haas e Williams, né? É só eu inserir na equação o valor do L equivalente na fórmula, pois nenhuma alteração quanto ao tipo de cano, rugosidade ou vazão foi feita. Então, a mesma coisa, aqui sim, né? Coloquei o parênteses e você tem também um aumentozinho da perda de carga pela inclusão dos acessórios. Lembrando que, né, aqui é importante a gente dizer isso, que se eu tivesse falando, se tivesse tido alguma modificação quanto ao cano, ao tipo de cano ou o diâmetro, eu teria que recalcular para a Haas e Williams a nova vazão, né? E aqui mudaria também. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer os exercícios para a gente ver se nós estamos falando a mesma língua e as unidades também. Por quê? Porque se você calcula, por exemplo, na sucção, aqui isso não apareceu, mas se você calcula na sucção, pode ser que o diâmetro da sucção seja diferente do diâmetro do recalque. Então, aí as fórmulas elas vão ter uma alteração, porque muda o diâmetro, provavelmente muda também a vazão, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e vou deixar no Moodle, então, o exercício para vocês fazerem.